Seja bem-vindo à opinião pública desta tarde. Os portugueses chumbam a atuação dos juízes e magistrados do Ministério Público, que pela primeira vez aparecem no barómetro SIC Expresso Rádio Renascença. A imagem que os cidadãos têm sobre estes agentes da Justiça é até pior da que têm da classe política, habitualmente mais castigada neste tipo de inquérito. No estudo da Eurosondagem, quase 49% considera negativo o trabalho dos juízes. Cerca de 30% entende que a atuação é nem boa nem má. Apenas 10% dá nota positiva. O papel dos magistrados do Ministério Público também não escapa à desaprovação dos portugueses. 43% de opiniões apontam para uma má prestação, cerca de 20% dos inquiridos diz que é nem boa nem má. E apenas 18% classificam como positivo o trabalho dos procuradores. Esta sondagem foi realizada entre os dias 30 de abril e 5 de maio, através de 1.021 entrevistas telefónicas validadas. A amostra tem um erro máximo de 3,07% para um grau de probabilidade de 95%. Nesta opinião pública falamos então de justiça em Portugal. Como comentam os resultados desta sondagem? Que imagem tem do trabalho dos juízes e dos magistrados do Ministério Público? Até onde é que vai a responsabilidade destes profissionais no Estado da Justiça em Portugal? Já sabe, contamos com a sua participação através dos habituais números de telefone 214161147 ou 214161148. Pode também enviar uma mensagem por correio eletrónico. O endereço é opiniãopublica@sic.pt ou enviar o seu comentário para o site do programa em sic.pt/opinião pública. É o nosso convidado aqui em estúdio, Manuel Ramos Soares, secretário-geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses. Muito boa tarde. Começo por pedir um comentário a esta sondagem. Olha, a sondagem, nós estamos preocupados com a sondagem, evidentemente não achamos que é um assunto e reconhecemos que não está tudo bem. E, portanto, os juízes refletiram sobre esta sondagem, sobre os resultados dela, da seguinte forma: nós temos a noção de que o sistema de justiça, que é complexo e teremos daqui a pouco a oportunidade para falar sobre isso, não funciona bem, não satisfaz as necessidades do cidadão e, portanto, isso nós não vivemos bem com esta realidade. Parece-nos, no entanto, que, do ponto de vista daquilo que é a avaliação das pessoas, que pode ter várias motivações e certamente teve naquilo que foi a resposta das pessoas a esta sondagem, devemos fazer distinções importantes. Porque há uma avaliação negativa e claramente negativa sobre o funcionamento da Justiça, mas a Justiça é uma realidade, é um serviço do Estado que começa com uma responsabilidade organizativa do Estado, que depois tem responsabilidades várias, passando pelo Ministério Público, pelas polícias e finalmente os juízes. E, portanto, é preciso também distinguir bem, quando há uma avaliação negativa sobre o funcionamento da Justiça, sobre que aspecto da Justiça é que ela incide. Ponho este exemplo. Se determinada pessoa apresenta uma queixa na esquadra da polícia porque acha que foi cometido algum crime, a polícia deve enviar esta queixa a um procurador, ao Ministério Público, que deve fazer uma investigação com o auxílio da polícia. Se esta investigação durar 10 anos, e daí a 10 anos houver uma acusação concreta a uma pessoa que se apurou que pode ter cometido aquele crime, só nesse momento é que o processo vai para o tribunal. E só nesse momento é que começa a ter intervenção o juiz. E, portanto, se o cidadão não fizer a distinção entre aquilo que no processo é a responsabilidade do juiz ou dos procuradores ou das polícias, pode ter a tentação de dizer, bom, este juiz já tem este processo atrasado de 10 anos. Isso não é verdade. Portanto, também é preciso que as pessoas percebam que num processo judicial que começa com uma fase de inquérito, na fase final, é que tem intervenção do juiz. O que eu não quero, não estou com isto a dizer, que não há atrasos nos processos, existem, embora também não tenham naquilo que é a comparação internacional, a gravidade que por vezes se diz, mas eles existem e nós não estamos satisfeitos com isso e, pelo contrário, temos feito propostas, a Associação de Juízes tem feito propostas várias no sentido de encontrar mecanismos que tornem o processo mais rápido, porque nós compreendemos bem que nenhum cidadão aceita que o seu processo esteja 2, 3, 4 anos para ser decidido, por muita explicação que o sistema tenha. E acha que é só o cidadão que recorre à justiça e que demora muitos anos a ver o seu caso resolvido, ou é também uma sensação geral de que os processos chegam a tribunal e acontece nada? Não, vamos ver. São duas coisas distintas. Uma coisa é a queixa. Neste sentido, para analisar o resultado desta sondagem, certo, de onde é que vem este espírito? Esta insatisfação pode ter a ver com uma percepção de que o processo não tem a rapidez que devia ter, ou com a percepção de que o processo não tem o resultado que a pessoa esperava que tivesse. São duas coisas distintas. Se um jornal noticia que o senhor A ou o senhor B é um corrupto, ou pode ser um corrupto, porque há indícios de que em 10 anos de vida pública enriqueceu, comprou um Rolls Royce, comprou um apartamento de 500 mil euros,
Isto cria no cidadão a percepção de que esta pessoa cometeu um crime e que deve ser condenada. Depois há uma fase de investigação que pode concluir que há indícios para esta pessoa ser acusada, mas isso não chega. Quando o Tribunal intervém, e o Tribunal são depois 3 juízes que estão na sala de audiências a quem é apresentada esta pessoa. Precisam de provas. Evidentemente são precisas de provas. Se, por qualquer razão, ou porque o processo foi mal instruído, ou porque a pessoa era efetivamente inocente, ou porque, sendo embora culpada, o Estado, o Ministério Público, não conseguiu trazer à frente do juiz provas que convençam o juiz que aquela pessoa é culpada, a pessoa é absolvida. E há uma percepção e um sentimento de que a justiça não funcionou. Mas funcionou. E que o juiz eventualmente terá errado. Pronto, mas vamos ver, eu também não estou a afastar a hipótese do juiz errar, essa hipótese existe. Sim, mas acha então que, de facto, as pessoas têm pouca noção, estão mal informadas sobre a forma como se aplica a justiça, não quero quais são as injustiça fases... dizer que a culpa é das pessoas não estarem informadas. Realmente, as pessoas talvez não estejam... Não será a culpa, quer dizer, mas... Se as pessoas estiverem mal informadas... Ainda ontem, a propósito de uma opinião pública, e permita-me aqui a interrupção, a propósito do bairro da Boa Vista, sim, nós falávamos precisamente nesse aspecto, que as pessoas têm como rosto primeiro da justiça a polícia. Sim. E como rosto o último juiz. Exatamente. Portanto, o que é que se perde, entretanto, quando no fim o cidadão cometeu um crime que eventualmente toda a gente percebe que comete, não leva uma pena que a opinião pública considera ajustada, é o juiz que... Veja, eu posso lhe dar um exemplo de um julgamento que fiz há muitos anos e nem presidi, para a senhora perceber e para os senhores telespectadores perceberem o que eu quero dizer. Um julgamento de um senhor que estava acusado de homicídio. Teria, segundo a acusação, atirado outra pessoa de uma ponta abaixo. E o corpo nunca apareceu. E a prova que havia era, esse senhor teria dito à polícia, quando foi apanhado, que o tinha atirado da ponta abaixo. E o Ministério Público não conseguiu encontrar outras provas, porque não havia prova pericial a fazer, o corpo nunca apareceu e a única prova que havia era a confissão daquele senhor ao polícia. Não manteve essa confissão? Este senhor vai ao primeiro interrogatório a um juiz e diz, é verdade, eu matei aquele senhor. E ficou preso. Vai ao julgamento e diz, eu não falo. Não há prova. Quer dizer, o Tribunal não podia condenar aquele senhor pela simples circunstância de que aquele senhor legitimamente exerceu o direito de não prestar declarações. Ele disse, bom, eu não falo. O Estado se quer condenar, pois então que apresente as provas. O Tribunal não tinha nenhuma prova nem para condenar. Portanto, está a ver neste exemplo prático como é que... Aí o que é que falha? A lei? Não falha a lei está correta no sentido de que a pessoa não é obrigada a confessar um crime. Quer dizer, o que falhou foi as circunstâncias de vida que fizeram com que aquele corpo nunca aparecesse e, portanto, que fizeram com que não houvesse mais prova. O que eu digo é que, num caso destes, não há nenhuma explicação que satisfaça a opinião pública no sentido de que a pessoa diz, bom, isto não chega, não estou satisfeito porque se o senhor eventualmente cometeu o crime devia ter sido condenado. Atenção, eu não estou a dizer que cometeu o crime, porque ele, tendo sido absolvido, não se provou que o cometesse e, portanto, pode não o ter cometido. Muito bem, vamos então ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores esta tarde. Começamos já por José Andrade, nos liga de Valpaços. Boa tarde, José. Boa tarde. Vamos ouvir. Boa tarde. Muito gosto por me terem permitido entrar neste programa e os meus cumprimentos à senhora e ao seu convidado. E eu venho a este programa para falar de um assunto que já leva 7 anos. 7 anos no tribunal. Foi um acidente em que foi morto um filho meu e um amigo. O outro automóvel não respeitou um sinal de stop, atirou com eles para dentro de um jardim de como vinha numa velocidade excessiva. Nunca foi preso, nunca lhe tiraram a carta, conduziu sempre durante estes 7 anos e nestes longos 7 anos já foram feitas 13 ou 14 sessões, adiadas por tudo e por nada. Por tudo e por nada. Inclusive teve um adiamento que mandaram uma carta para a minha casa a dizer que o julgamento ia ser adiado porque não havia hipótese de formar o coletivo porque o presidente do coletivo tinha uma consulta médica. Outros foram adiados, um deles foi adiado porque o advogado que era do Porto simplesmente resolveu não comparecer. E quando todos os outros advogados diziam que o processo que tinha que continuar, que o julgamento tinha que ser feito, o que é verdade é que 3 juízes e dois delegados do procurador, ninguém sabia o que é que havia de fazer e acabaram por adiar o julgamento.
Entretanto, começou a ser lida a sentença há uns tempos. A meio da sentença, o advogado do réu interrompeu a sentença. Já foram feitas mais 2 sessões depois de interromper essa sentença. Agora está marcada para esta quinta-feira que vem, ou seja, dia 15, acho que é dia 15. 14, dia 14. E não sei se isto terá um fim, já lá vão 7 anos, foi a 21 de julho de 2002, e não sei se isto terá um fim. A Justiça está um pouquinho... as pessoas já não acreditam na Justiça. As pessoas já não sabem o que é que vão fazer, porque de facto passa-se tempos infinitos nos tribunais. Depois são 20, 30 pessoas que ali vão hoje, passado 1 hora ou 2, vão-se embora que não há julgamento. Torna-se dali a 1 mês e vão-se embora porque não há julgamento. Eu acho que, não sei, mas a Justiça não está a funcionar neste país. José, obrigada pela sua participação na opinião pública desta tarde. Chamo já Isabel Fernandes, nos liga da Damaia. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Agradeço terem-me deixado entrar no vosso programa. Eu falo pelo seguinte: eu tive, portanto, um problema na Beira Alta, houve uma agressão, a pessoa foi julgada, foi condenada, entretanto recorreu dessa sentença, portanto transitou para a relação para Coimbra. Transitou. O processo tem andado por lá, voltou novamente a Santa Combadão, porque quiseram, em vez de ser ouvidas cassetas, teria que ser transcrito, portanto, passado a escrito. Eu peço desculpas, estou um bocado nervosa. Resultado, a empresa que iria fazer essa transcrição da cassete, o juiz várias vezes pediu que lhe mandassem a cassete ou transcrita, ou que lhe mandassem para trás para o tribunal para ser mandada, sei lá, outras pessoas fazerem aquilo que estava pedido, para fazerem a transcrição, e agora a pessoa em causa, a empresa em causa que realmente ia fazer essa transcrição, diz que perdeu as cassetes. Ora, isto foi julgado no Tribunal de Santa Combadão no ano de 2006. Eu procuro, como é? As coisas não andam para a frente. A sentença da pessoa está a trânsito em julgado. Eu procuro. Isto vai até quando? Até quando é que eu vou ter que esperar de saber se realmente aquilo que me fizeram, se vai ser aplicada a pena que o juiz decretou, ou se isto acaba um dia por... pronto, deixa de existir. Eu não sei, não percebo a nossa justiça. Isto cada vez está pior. As coisas não andam para a frente. Eu procuro. De quem é a culpa? Minha não é, com certeza. Isabel, obrigada pela sua participação. Chamo já Eurico Costa, que nos liga de Leiria. Boa tarde, Eurico. Boa tarde. Está sim, muito boa tarde. Boa tarde. Eu já agradeço o poder participar neste programa. E é um tema que a mim me mexe um bocado, porque infelizmente por causa de uma sociedade anda há 6 anos metida em tribunais. E disse há 6 anos? Há 6 anos? Sim, há 6 anos. Que é um processo em tribunais por causa de uma sociedade. E acontece que a conclusão que eu cheguei é o que é que o Estado fez nos últimos anos, este governo, em termos de reforma da justiça. Nada. Por isso, simplesmente, nada. Outra coisa, como é que um tribunal pode funcionar quando existem 2 maneiras de funcionar na justiça? Uma é o Estado, que é muito rápido, e a outra é o cidadão em comum. Ou seja, existe uma faca com 2 gumes. Quando é a favor do Estado, as dívidas, é tudo muito rápido, passado 15 dias já temos as coisas a piorar. Quando é para o cidadão em comum, demora 4, 5, 6, 7 anos. Outro erro grande na justiça. Outra coisa, grande parte dos males, foi aquilo que eu vi durante o tempo, é que grande parte do mal dos processos foi logo no Ministério Público. As piores coisas são cometidas no Ministério Público. E depois é assim, enquanto não acabar os favores, as cunhas e a corrupção nos tribunais e o Ministério Público, a justiça nunca vai a lado nenhum. E que ela existe, existe. É só o que eu tenho a dizer. Muito boa tarde. Eurico, obrigada pela sua participação. Chamo Maria Azevedo da Figueira da Foz. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-la. Sim, sim. Ora bem, eu estou a participar pelo seguinte. Até há pouco tempo, os cidadãos queixavam-se da justiça pela sua morosidade.
mas a classe ligada à justiça, juízes e magistrados, eram talvez a classe mais prestigiada. E apenas se acusava a justiça pela sua morosidade, dizendo-se que uma justiça que atua tardiamente já não é justiça. Ora bem, deu-se um enorme salto para o abismo ultimamente. É que agora as pessoas já não dizem que a justiça é tardia, dizem que não há justiça. Porque, ou então, que há uma justiça para os poderosos e uma justiça para os outros. Este dado que hoje veio a público, da queda brutal no prestígio dos juízes e magistrados, é o reflexo das notícias que nós temos tido, em que as pressões por parte dos poderosos e os agentes, sobretudo os magistrados, deixarem-se manipular por essas pressões, vêm dar força a esta impressão, a esta sensação de que de facto nós temos uma justiça cada vez pior e uma justiça fabricada para ricos e poderosos e uma justiça para os outros. Eu acho que os poderosos passam, mas as instituições ficam. E por isso acho que os senhores magistrados e juízes, nesta altura, estarão a pensar seriamente se não será preciso mudar as coisas para que o prestígio da instituição, o prestígio que havia, volte a ser o mesmo. Muito bem, Maria, obrigada pela sua participação. Muito boa tarde. Vamos então já regressar aqui ao comentário em estúdio. Há aqui uma série de dados que foram lançados. Começamos pelo último, que esta questão que esta telespectadora se refere em relação às pressões no caso Freeport. Por aquilo que percebemos, as pressões foram investigadas, vai ser instaurado um processo disciplinar ao presidente do Eurojust, mas a percepção que as pessoas têm é que as pressões existiram. E isto é que é mau. Eu sobre esse caso não sei. Aquilo que sei é o que li hoje no jornal. Mas quero lhe dizer o seguinte, esse caso, Freeport, não é um caso judicial. É um caso de investigação. Aqui está um bom exemplo de uma confusão que eu aceito que é legítima, mas que as pessoas devem ter a percepção. Eu não estou aqui a dizer que vamos crucificar o Ministério Público ou salvar os juízes, não é mas isso. Mas esta telespectadora diz uma coisa interessante, ela que diz é até várias coisas interessantes. A justiça era devorada, mas os seus protagonistas eram prestigiados. É verdade. Não é? Mas e aqui há um beliscar do prestígio. Mas o que eu queria dizer aqui neste caso, Freeport, para ser rápido, é que é preciso tomar atenção que isto é um caso que está em investigação criminal. Nenhum juiz, até este momento, teve qualquer intervenção nesse processo. O processo pode estar há 5 anos, há 4, há 10, não sei. O que eu quero dizer é que a intervenção dos juízes só começará no dia em que alguém for acusado. Estamos aqui a falar de magistrados, estamos a falar também de protagonistas. É verdade. No sentido geral do cidadão, exatamente. É a justiça e eu aceito isso. Na questão do prestígio é uma questão essencial, porque a senhora tem toda a razão. Os tribunais hoje são desprestigiados por razões diversas, mas eu gostaria de apontar uma que acho que é muito importante. É quando o poder político, porque a quem não devia interessar o desprestígio de uma instituição com a importância dos tribunais, deslegitima os tribunais com intervenções várias. Tais como? Olha, se quisermos recuar ao início deste governo, basta lembrar-nos do que aconteceu na posse deste governo, que resolveu estruturar aquilo que era a estratégia comunicacional do governo, atacando os juízes e atacando aquilo que eram uma leitura pública que não era certa, mas passou de que os juízes eram os privilegiados e trabalhavam pouco. Se o Estado faz isto aos juízes, não pode depois esperar que o cidadão dentro do tribunal respeite os juízes. Porque a seguir a isto, o que acontecia era que no meu tribunal e nos tribunais todos do país, as pessoas, descontentes por qualquer circunstância, às vezes com razão, chegavam aos tribunais e começavam a repetir o discurso que tinham ouvido o Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Dou-lhe outro exemplo para não ficarmos só na área do governo. Ainda há tempos vi um vice-presidente do PSD chamar as câmaras de televisão para deslegitimar uma decisão judicial em frente do tribunal. Quer dizer, havia um processo judicial, não me interessa qual é. O que eu quero dizer é que esta atitude é errada. Se um vice-presidente de um partido chama as câmaras de televisão e se põe à frente de um tribunal a dizer o tribunal está a julgar uma coisa, mas está a julgá-la mal, e o tribunal ainda nem sequer tinha tomado decisão nenhuma,
evidentemente, não se pode esperar que depois o cidadão não se reveja nestas. O que eu quero dizer é o prestígio é uma realidade essencial e é uma obrigação de todos. Os juízes devem contribuir para ele, o cidadão também, evidentemente, deve respeitar o Tribunal. E são todos esses sinais que contribuem para esta ideia de não há justiça. Ela não é lenta, ela não é insegura, ela não há. Não, vamos ver. Nós, neste momento, estamos numa situação em que existem vários processos que estão a suscitar interesse mediático legítimo e em que o cidadão gostaria de ver resultados. Falou no caso Freeport, pode falar no caso do BPN, pode falar em vários casos em que têm sido feitas críticas do cidadão comum na rua, mas também das pessoas que escrevem artigos de opinião, dos jornalistas, dos políticos, de que isto não anda suficientemente rápido. E depois há a percepção das pessoas de que qualquer coisa não está certo. Nós temos acesso às diversas declarações das pessoas envolvidas, principalmente no BPN, porque temos acesso ao que acontece na Comissão de Inquérito Parlamentar, e as pessoas têm a sensação de, e porquê é que não se juntam provas contra o que se passou e o que se passou de mal e se condenam os responsáveis? Não Isto sei, não porque acontece. isso é mais um caso que está em inquérito, está em segredo de justiça e que eu gostaria que esta responsabilidade, que esta distinção ficasse clara. Mas quando diz que há problemas, há. Olha, dos 3 ou 4 fonemas, eu apontei aqui, olha, há problemas de más práticas. Há pessoas que têm práticas profissionais erradas, aceito isso. Devemos todos procurar que elas sejam minoritárias. Porque este primeiro senhor que ligou, o senhor falou nisso nos adiamentos. É uma morte, por mais que não seja, é um luto que tem que ser feito e que às vezes faz... Nos adiamentos sucessivos, um juiz que eu não ponho isso em causa, evidentemente ninguém gosta que isso aconteça. Se tiver acontecido assim, eu aceito que sim. 7 anos a... Pronto, olha, complexidade excessiva dos processos. Não é possível julgar rapidamente quando a lei processual é muito complexa. Mais reformas. Nós temos situações em que o juiz demora mais tempo a tentar perceber qual é a lei que se aplica, tem 5 ou 6 códigos à frente, não demora mais tempo a saber que lei é que deve aplicar o caso do que a decidir o caso. Outra questão, o problema da advocacia, dos recursos. Toda a gente sabe e aceita que deve haver direito ao recurso, direito a sindicar a decisão. Mas devemos questionar se não há direitos excessivos em certas circunstâncias que permitam que, num processo, os advogados interponham 6 recursos, 7 recursos, e que o processo, a pessoa tem razão, mas só lhe é reconhecida 10 anos depois, porque, entretanto, o processo foi ao Supremo Tribunal de Justiça 2 ou 3 vezes e foi ao Tribunal Constitucional. Há um mar de problemas a resolver. O que eu quero com isto dizer, não quero com isto esconder que há problemas na área que eu estou aqui a representar, que é a área dos juízes, mas não devemos reduzir as coisas a uma simplicidade de dizer, bom, está tudo mal. Porque quando nos colocamos nesta posição, dificilmente saímos dela, não é? Dizer que está tudo mal e fazer uma afirmação genérica dessas não é produtivo, do meu ponto de vista. Mas quero dizer que aceitamos esta crítica e estamos preocupados. E há uma sensibilização dos juízes para evitarem comportamentos menos Claro que há. Os juízes... E eles estão sensíveis a isso? Os juízes, o valor que mais preservam na sua atuação cotidiana diária é o reconhecimento social. Aquilo que move o juiz profissional é sentir que o seu trabalho é reconhecido socialmente. Portanto, por isso é que nós estamos preocupados. Nenhum juiz gosta de trabalhar e depois chegar ao fim da linha do seu trabalho e sentir que o seu trabalho não teve um efeito positivo que ele esperaria. Quanto nós temos tido, os juízes têm uma atenção muito significativa às questões da ética, dos comportamentos e, desse ponto de vista, francamente, não acho que haja problemas. Os problemas estão no outro lado. Agora, também há uma noção de que os juízes não são controlados, ninguém inspeciona os juízes, ninguém pune os juízes, que não é verdadeira. Posso-lhe dizer que é um dado que é verdadeiro. Nos últimos 6 ou 7 anos foram aposentados compulsivamente 8 ou 9 juízes. Pronto, mas porquê? Sobretudo por razões de pouca produtividade, digamos, no trabalho. Pessoas que trabalhavam menos do que era esperado. Portanto, não há nenhum, nestes casos, não há nenhum problema de ética, nenhum problema de honestidade. O cidadão, desse ponto de vista, pode estar inteiramente descansado. O que eu quero dizer é que há um sistema de fiscalização interna que vai funcionando, funciona. Eu gostaria até de saber em que outra área desta responsabilidade é que tem esta capacidade de, num período curto, regenerar e Muito tirar bem, do vamos sistema. então ouvir mais telespectadores, porque estão aqui a chover chamadas, o assunto é delicado e interessante para as pessoas. Chama agora Fernando Pereira, que nos liga da Amadora. Boa tarde, Fernando. Fernando? Olá, muito boa tarde. Boa tarde para o programa. Olha, é o seguinte, eu concordo plenamente com as ideias anteriormente comunicadas ao programa por outros cidadãos.
Mas terei que afirmar que realmente a instituição judicial ou a justiça portuguesa está ao nível de outras instituições portuguesas. Nós vemos realmente, atualmente, as instituições portuguesas desconcertadas. Estão desconcertadas e ao nível dos estéreis políticos que durante décadas têm governado de uma forma desgovernada Portugal. Porque é inadmissível o funcionamento das instituições portuguesas. E nós não podemos, apesar de eu ser um cidadão completamente prejudicado e lesado pelo Estado português, mas não responsabilizo na sua totalidade a justiça portuguesa. Eu tenho que realmente responsabilizar em primeiro lugar as pessoas que muito mal têm governado e orientado Portugal até aos dias de hoje. Eu fui um agente da polícia portuguesa, fui considerado o primeiro doente profissional da polícia portuguesa e acabei tendo direitos consagrados na Constituição e na legislação portuguesa e com uma incapacidade permanente parcial acabei por ser aposentado indevidamente pela polícia portuguesa, quando poderia estar no ativo, desempenhando as minhas funções ao serviço dos portugueses como prometi em compromisso de honra. Ora, se num país como este, todos os funcionários com incapacidades permanentes forem aposentados, eu não sei realmente aonde é que este país iria chegar. Muito bem, Fernando, obrigada pela sua contribuição. De qualquer forma, a sua opinião já nos levava também para outra discussão. Chamo já Ana Oliveira, que nos liga de Massamá. Boa tarde, Ana. Muito boa tarde. Boa tarde. O seu convidado ficou num ponto certo quando disse que depende do modo como o processo chega aos procuradores, dos procuradores aos juízes. Ora bem, isso é que é a palavra, tocou no ponto certo. Depende do modo como os processos chegam dos procuradores aos juízes. Ora, muito bem, neste país, muita gente, creio que a maior parte das pessoas já deixaram de acreditar nos procuradores, nos secretários dos procuradores, nesses estágios que se inventaram por tudo e mais alguma coisa para fugirem às responsabilidades. Eu tiro o meu chapéu ao senhor representante dos juízes quando denunciou a pressão em que os juízes estavam a sentir. Eu acredito plenamente e é pena não haverem mais pessoas com este caráter. Mas pronto, neste país é assim, quem é honesto normalmente é penalizado. E este processo Freeport que estava a falar, isto não tínhamos dúvidas, isto não vale a pena falar nele, porque este processo vai ser igual ao processo Casa Pia. Os juízes continuam a ser pressionados. Este juiz da Casa Pia, que estava a fazer um belíssimo trabalho, é mudado, sempre que os juízes tocam num ponto fraco de qualquer coisa que não convém, são mudados de comarca. E depois inventam outras histórias, inventam outros juízes, e este caso Freeport vai morrer tal e qual como o caso Casa Pia, porque em Portugal deixou de haver crianças abusadas sexualmente. Há sim crianças com muita imaginação. Ora, muita imaginação é o que não falta aos nossos políticos para corromperem a classe jurídica. Isso é que é o ponto fundamental. Portanto, os BPMs, os BPPs, tudo isso, que é caso de polícia, isso vai morrer tudo tal e qual como está. Porque isto num país normal, o senhor Vítor Constâncio tinha sido demitido, mas como ele não tem caráter, não se demitiu e então tinha que ser demitido. Portanto, não tínhamos dúvidas que neste país muito poucas pessoas penso que terão da parte dos juízes, que são muito pressionados, e quando o seu convidado diz que não acredita que os juízes sejam pressionados e que, sim, alguns que podem levar mais tempo ou podem não ir pelo melhor caminho para verificar as decisões. Eu penso que neste capítulo, tal como em outras profissões, nós só podemos falar por nós.
Portanto, nós só podemos dizer, eu não sou corrupto, eu não me deixo corromper, eu nunca me deixei pressionar. Nós não podemos falar em nome do meu colega, eu não posso dizer que o meu colega aqui do lado, da secretária ao lado, não é corrupto e não aceita dinheiro. Eu não posso dizer isso, eu só posso falar por mim. E não tínhamos dúvidas, eu vou acabar, despeço-me, vivemos infelizmente num país sem justiça, de corruptos e, olhe, e que seja o que Deus quiser. Boa tarde. Ana, obrigada pela sua participação. Chamo Pedro Sousa, que nos liga de Lisboa. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, senhora jornalista, e boa tarde também para o seu convidado, o Dr. Juiz. O tema do programa é a justiça, magistrados do Ministério Público e juízes. As pessoas estão a levar muito a situação para casos políticos. Políticos metem sempre a política faz força sobre os juízes, o próprio Dr. Juiz disse, pressão sobre os juízes, não há leis, enfim. Em relação aos magistrados do Ministério Público, como em tudo na vida, cada caso é um caso. Agora, eu fazendo minhas as palavras do Dr. Marinho Pinto, em alguns casos, lá o Sr. Juiz vai dizer, lá está a demagogia de um senhor que a opinião pública aceita. É um caso de totoloto e de lotaria. Em relação, de facto, aos magistrados do Ministério Público, acontece o seguinte, eu tenho a sensação, porque já passei por um caso desses, ao fim de ter 50 e muitos anos, que os magistrados do Ministério Público, nos casos dos pobres, da lana caprina e etc., chutam para a frente e os seus juízes depois resolvem. Nos casos complicados que envolvem políticos, envolvem altas corrupções de parinho branco, o Ministério Público nunca encontra motivos para levar os casos a tribunal, arquiva, investiga, anda para a frente, demora meses, pede mais meses e nunca chega a uma conclusão para levar o caso à justiça, até que depois é arquivado. Isto é em relação ao Ministério Público. Portanto, o pobre segue para a frente, chuta para a frente, o juiz resolve. Em relação aos juízes, é claro que, como em tudo na vida, os juízes são homens e, acima da justiça, a justiça é um substantivo comum. A justiça é feita por homens. Temos os Deus e depois temos os homens. O senhor dos juízes há bocado disse uma coisa que eu achei muito curiosa. É que até foram 9 juízes que foram, de facto, suspensos ou afastados porque trabalhavam pouco. Eu não disse que nenhum juiz foi afastado por negligência, por má julgamento, e isto leva-me a uma conclusão. Se apenas nos juízes há casos de juízes que trabalham pouco e foram afastados, eu chego à conclusão que nenhum juiz nunca errou, nunca agiu de má fé. E, portanto, terminando, eu digo, Deus e depois os senhores doutores juízes que têm o pleno poder e são, de facto, como Deus, nunca falham. É tudo. Pedro, obrigada pela sua participação. Vamos já aqui analisar estes últimos telefonemas que têm aqui algumas questões. Os juízes são pressionados? Não, eu não disse isso. Muito menos nesse processo onde não teve intervenção de nenhum juiz. Nesse processo. Mas a questão foi levantada. Agora, são pressionados? Mas pressionados como? Vamos ver. Eu sou pressionado todos os dias do meu trabalho. Há uma parte que é que decida de uma maneira e outra que é que decida de outra. Aqui no sentido da corrupção, por exemplo? Não, francamente, eu penso que não. Eu nunca tive nenhuma pressão. Houve alguém que disse, e bem, eu só posso falar por mim, mas posso também dizer que, além de saber que nunca tive nenhuma pressão dessa natureza, não conheço nenhum colega que tenha tido. E, razoavelmente, conheço centenas de juízes, porque estou nestas funções há alguns anos. E, portanto, porque, como viu, as pessoas identificam bem esta situação de denúncia de pressão imediata que aconteceu no caso Freeport. Não interessa que caso é, não interessa em que ponto é que está, interessa que as pessoas identificam-se com isto. Isto é um bom sinal no que diz respeito à justiça. Porquê é que se cria, porquê é que a certo momento se faz esta sondagem e que se cria esta ideia? Isto são situações pontuais? Não, porque há um problema há um problema de falta de eficiência em processos. Pelo menos essa é a leitura pública. Processos mediáticos que têm interesse... Mas o que é que falha? A investigação? Não sei, quer dizer, vamos lá ver. Eu não quero, porque não é uma área que eu conheça suficientemente para estar aqui, da minha poltrona, a fazer queixas e a apontar a pistola. Não é isso que eu quero fazer. Mas o que eu digo é isto. O cidadão tem a percepção, que um senhor aqui disse, de que só chegam a julgamento determinado número de pessoas. Colarinho branco não passa por lá. Se isto acontece, então pode haver um problema ou de ineficiência do inquérito ou de má comunicação dos resultados dos inquéritos. Porque, na verdade, o que nós temos notado, embora isso não seja inteiramente verdade, porque nós já tivemos situações de pessoas que foram julgadas, de pessoas que exerciam funções públicas e até funções governativas e foram julgadas e condenadas nos últimos 20 anos, já aconteceu. Mas se existir esta percepção de que os inquéritos acabam por morrer na praia, digamos assim... Você acha que é injusta essa percepção que as pessoas têm?
Olha, o que eu lhe digo é isto. O Ministério Público tem, do ponto de vista dos instrumentos legais, capacidade de investigar. Tem autonomia, tem a direção suficiente do inquérito, pode ter alguns problemas de coordenação com as polícias. Frequentemente ouço que há falta de meios para investigar, e ela existe, na verdade, em certas áreas de intervenção, de investigação difícil, que exige perícias muito complexas. Estamos a falar de criminalidade financeira. Na verdade, o Ministério Público queixa-se, e o que nós vemos é que há investigações que precisam de determinada diligência que demora 1, 2, 3 anos. Portanto, também existe falta de meios. Do ponto de vista dos resultados, nós vemos, na verdade, que muitos inquéritos que, quando surgem, as pessoas esperam muito deles, passados alguns anos, ou estão na mesma ou não chegaram ao fim. Ou resumo só uma acusação mínima, singela, quase não... Vamos lá ver, não vale o objetivo do inquérito não é acusar a todo o transe. Se o inquérito concluir que não há indícios que justifiquem sujeitar uma pessoa a julgamento, o objetivo desse inquérito é arquivar o processo. Agora, na verdade, o que as pessoas esperam é que o processo de inquérito, como mais tarde o julgamento, tenha um desfecho. E o que é importante também aqui salientar é que o juiz depois tem que gerir as provas que lhe são apresentadas. Agora, e dados do ponto de vista do juiz, o juiz, quando está a julgar o processo, não vou falar de nenhum processo em concreto, o juiz é pressionado todos os dias, porque lê os jornais e percebe que há uma motivação pública que vai num determinado sentido. Isto é uma pressão sobre o juiz, mas o juiz deve estar acima disso e deve viver bem com isso. Não é um homem qualquer, pelo menos. Porque senão vai para casa e não trabalha. Quer dizer, se está à espera de que ninguém preste atenção ao que está a fazer, isso não pode ser. O juiz deve ser fiscalizado, isso é legítimo e é salutar que aconteça. Vamos então tentar ouvir os últimos telespectadores que eu tenho aqui em linha. Peço comentários breves a Teresa Santos de Coimbra. Boa tarde. Teresa Santos? Não. Chama então Manuel Reis, nos liga do Porto. Boa tarde. Boa tarde, Manuel. Olha, eu queria felicitar o Sr. Dr. Juiz que aí está e queria dizer o seguinte. Eu há 7 anos atrás fui a um posto da Caixa, de posto médico com a minha mulher, e ela estava doente e levava a miúda com ela, que tinha 12 anos na altura. Entrou dentro do consultório e o médico, porque estava mal disposto ou porque estava de fim de semana e não queria lá estar, perguntou quem era a doente. A minha mulher disse que era ela e ele positivamente começa aos gritos com a miúda e põe a miúda fora do consultório por um braço e mete-a fora do consultório. Ela ficou de fora a chorar, ele não contente voltou novamente cá fora e tornou a empurrá-la e a mandá-la para o outro lado. A miúda chegou-se ao pé de mim a chorar, eu perguntei o que é que se tinha passado e a senhora do guichê do posto disse-me, olha, o senhor faz favor, tem aqui o livro de reclamações, reclamo porque já não é a primeira vez que isto acontece e ninguém diz nada. Eu escrevi e na altura estava debaixo de uma tensão nervosa e chamei 2 nomes ao médico que não foram nomes por aí além, mas pronto, que ele achou ofensivos. Passado um ano, sou confrontado com uma queixa-crime para tribunal. O processo demorou 7 anos. Foi julgado e, entretanto, foram feitas as alegações finais. O senhor delegado do Ministério Público disse que, embora eu tivesse cometido um crime, tinha muitas atenuantes, porque as declarações da miúda e da minha mulher eram bastante credíveis e ficou marcado a leitura da sentença para um mês depois. Só que a sua doutora juíza estava grávida e entrou a licença de parto. Passou o mês. Repetiu-se novamente o julgamento, todo desde o princípio. Entretanto, com outra juíza, com outro delegado do Ministério Público. E as pessoas que foram ouvidas já voltaram novamente a dizer tudo ao contrário do que tinham dito da primeira vez. Resultado, fui condenado. Fui condenado e recorri para o Tribunal da Relação. Portanto, é para ver que uma situação que foi julgada numa determinada altura, que foi dito tudo como foi, não se faz a leitura da sentença, repete-se o julgamento, as pessoas já vão dizer de outra maneira, e a seu belo prazer, para que as coisas sejam feitas de outra forma. Portanto, uma pessoa acaba por ser prejudicada pela morosidade da justiça, e não pela sua efetiva culpa. Fazemos já aqui, não vamos ter tempo de ouvir mais telespectadores esta tarde, fazemos já aqui uma referência, pegando neste caso, ao caso do senhor que nos ligou logo no início do programa, dizendo que estava com um caso de agressão no Tribunal da Beira Alta, que as cassetes era para passar a escrito, perderam as cassetes, o julgamento volta a estar a zero. Neste caso, sim, um caso de... Os senhores têm ambos razão, estarem satisfeitos, evidentemente, este Fora as notícias que nós temos dado de chove em tribunais, os processos não vamos falar nisso enfim. agora, porque quer dizer, este senhor foi julgado uma vez e
tudo apontava, na perspectiva dele, porque não chegou a haver decisão, para um determinado desfecho. E o julgamento acaba por ser repetido por uma circunstância que, na verdade, não faz sentido. Não é que a lei não diga isso, porque a lei diz que um julgamento... Então, o que é que defende estas pessoas nesta situação? Vamos ver. Em princípio, não devia ter acontecido isto. Eu pergunto faz sentido que a lei diga que um julgamento tem que ser repetido quando a prova está gravada? Não faz. Mas a lei, de facto, diz isso, e essa é a interpretação que tem vingado da lei. Se um julgamento decorre e a prova está toda gravada, é por passarem 32 dias que o juiz se esqueceu da prova, quando pode ir ouvir a gravação, mas se passarem 29 já não se esqueceu. Não faz sentido. Este senhor tem razão de estar insatisfeito. Provavelmente o processo, na perspectiva dele, teve um desfecho diferente. Do primeiro senhor que se queixou de que a gravação não funcionou. Nós há tempos fizemos um levantamento e chegámos à conclusão de que em 40% dos tribunais tinha havido repetição de julgamentos no ano anterior por falta de gravação. Eu próprio, juiz, já fiz várias vezes julgamentos repetidos porque não gravou. Ou porque o sistema ou não gravou, ou porque o funcionário não manuseou bem o sistema, seja como for. Não faz sentido. Qualquer cidadão que seja vítima de uma situação... E quando estamos a falar aqui de testemunhos sensíveis, delicados... Pois isto tem este efeito perverso. As pessoas, na segunda vez, eventualmente já não vão dizer a mesma coisa que disseram na primeira. Não faz isto sob nenhum ponto de vista, ninguém percebe isto, porque... O que é que acontece? Já para não falar nos testemunhos emocionados que as pessoas são obrigadas a repetir. Se eu faço um julgamento e a cassete, agora já não é cassete, é um sistema digital, se por qualquer razão não gravou porque o sistema falhou, o que é que se faz? Ou a parte diz assim, bom, eu prescindo da gravação, vamos avançar com isso. E tem o direito de não o dizer ou tem de se repetir. Agora, o que não devia haver era 40% de tribunais a repetir diligências. Não estou a dizer que são 40% das diligências, mas a repetir diligências porque o sistema de gravação não funciona ou porque a videoconferência não funciona, que era outro caso. Às vezes estes casos particulares e mais pequenos que dão também resultados como deram esta sondagem. Estes casos destes senhores são tão importantes como o caso Freeport, porque estes senhores têm o mesmo direito que as outras pessoas têm a que a situação seja decidida. Agradeço imenso a sua participação na Opinião Pública desta tarde. O assunto, como vimos, não se esgotou, mas temos que necessariamente interromper o programa. Já a seguir fico com o estado do trânsito a esta hora. Recordo que às 6 a Carla Jorge Carvalho apresenta o jornal. Boa tarde, até amanhã.